Tudo certo. Pronto. Muito bem, gente. Bom dia, boa tarde, na realidade. Eu gostaria de explicar, nós somos monitores, eu, Arthur Marcelino e Radija, e eu, Arthur, quem está me descrevendo. Eu sou uma pessoa branca, estou usando óculos e tenho cabelo castanho claro curto. Estou vestindo uma camiseta branca. Nós agora estamos apresentando a mesa de reconstrução na psicologia escolar, atuação e reinvenção profissional no estado do Maranhão durante a pandemia de 2019. E agora dar a palavra para minha parceira Radija. Boa tarde, meus amores, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Radija Ávila e eu vou me autodescrever agora. Eu sou uma pessoa de pele clara, de cabelos castanhos escuros e cheio de cachinhos. Meus olhos também são castanhos escuros. E eu tenho covinhas maravilhosas quando eu sorrio. Eu estou usando uma camiseta roxa, lilás, ela é tie-dye, sabe? Então varia entre roxo, lilás e rosa. E um óculos redondo escuro. Eu gostaria, fim da autodescrição. Inclusive, eu gostaria de recomendar a todas as pessoas que forem, ao se apresentar, fazer essa autodescrição, em prol da inclusão a pessoas que possam ter deficiência visual. Enfim, se me permitirem, eu vou apresentar o currículo das pessoas que vão nos transmitir conhecimento hoje, né? Ariane Chung, psicóloga escolar, especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico pela Faculdade Unileia, acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia pela Faculdade de Laboro. Erilane Maria dos Santos Cardoso, que infelizmente não está presente hoje por meio de uma eventualidade. Ela é psicóloga escolar do IFMA Campus Grajaú e pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicologia. Por fim, a nossa coordenadora, Tayara Ferreira Coimbra Lima, psicóloga do IFMA e especialista em psicologia escolar educacional, CFP. Eu gostaria de alertá-los também que, do meio ao fim do evento, eu irei colocar no chat o link de frequência. E é bem importante que vocês, participantes, o assinem. E eu gostaria também de alertar as proponentes sobre o tempo de fala, que é crucial que seja respeitado. Como são 3 pessoas que vão apresentar, cada uma tem direito a 20 minutos, porque, ao final, iremos deixar 30 minutos para a discussão sobre os assuntos principais. Arthur, vou passar de novo para você a palavra, fica à vontade. Claro, só vou falar brevemente sobre o protocolo de segurança aqui do evento. A comissão organizadora, por questão de segurança, pede para que o link das salas não sejam enviados a terceiros. Em caso de intercorrência nas salas virtuais, a chamada será imediatamente suspensa. Um novo link será criado e imediatamente enviado via SIG-Eventos e e-mail aos participantes das mesas e cursos. É necessário que os inscritos entrem nas salas atuais com o login referente ao e-mail cadastrado no momento da inscrição do encontro. E agora, dito tudo isso, gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas que estão participando do evento e poder passar a palavra para a nossa belíssima coordenadora. Por favor. Eu agradeço a recepção da Radija e do Arthur. Muito obrigada pela parceria. Queria agradecer também a presença da Ariane, que está aqui comigo nessa... A gente está dividindo aqui essa mesa e também fazendo menção à nossa colega Erilane, que por motivo de saúde não pôde estar conosco, mas a gente já pensou num plano B e ela vai estar conosco em voz e também está aqui também nessa elaboração desde a concepção, então ela está assim conosco. E agradecer a presença de todos vocês que nessa tarde escolheram estar aqui durante esse período que a gente vem para fazer uma mesa provocativa, mas também compartilhando sobre alguns dos desafios que nós três psicólogas escolares, de realidades distintas, embora nós tenhamos 2 psicólogas que trabalham na rede federal e uma psicóloga que trabalha na rede privada, a gente se percebeu unida em algumas angústias, em alguns desafios, em alguns processos rápidos de reinvenção que a pandemia nos colocou. E aí, diante de um elemento que nos uniu, que foi um grupo de estudos que
foi idealizado por mim, a gente se encontrou e a partir disso veio esse desejo da gente trazer essa proposta de mesa redonda para esse evento tão importante. Então, a gente fez uma apresentação, a gente quer contar com a colaboração de vocês. Tem muita coisa para a gente explorar, mas a gente vai seguir, vamos ficar sob controle do que a Radi já falou do tempo, mas a gente está aberta às provocações, inclusive às contribuições de vocês e compartilhamento do que vocês têm feito por aí. A gente fez uma delimitação de iniciar pela Ariane, e aí a gente inicia em seguida com a Erilane, e aí por fim viria. Mas aí, Radija, se precisar alternar para deixar a Erilane para o final, tudo bem, tá bom? Só porque como dela vai ser a gravação, aí tu me diz o que for melhor para vocês. Se a gente pode colocar ela em seguida ou se a gente precisa de um tempinho, tá? Não há problema com a gravação dela, viu? Porque ela passou bem menos tempo que 20 minutos, então fiquem à vontade. Eu vou lembrar vocês, quando o tempo de vocês estiver faltando 5 minutos, para vocês, né? Mas podem prosseguir. Ok. Então, agora eu queria convidar a Ariane para poder iniciar a nossa mesa. Ariane, seja muito bem-vinda. Você inicia os trabalhos dessa tarde. Certo. Então, boa tarde a todos, tá? E a todas. Vou iniciar aqui compartilhando o slide. E é aquela questão, né? Infelizmente, quando eu começar a compartilhar o slide, eu não vou conseguir, né, visualizar essa tela. Desculpa, gente, quase não sai. Rapidinho. E aí, quando compartilhar, vocês me falam se está tudo ok? Tá bom? Claro. Inclusive, se quiserem mandar perguntas no chat, eu vou passar para a senhora. Perfeito. Pronto. Tudo ok? Tá ótimo, tudo ok. Tá, todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Então, eu vou começar, gente, fazendo essa autodescrição, né? Eu sou a Ariane, uma pessoa de cor parda, uso óculos, né? Tenho um cabelo ondulado abaixo do ombro, castanho escuro, com algumas mechas louras. Estou usando uma blusa na cor azul, tá? E aqui no meu fundo tem um quadro eu acredito que bem rústico, por sinal, tá? E gostaria de dizer, né, primeiramente, que eu agradeço muito por participar dessa banca, é uma honra. Banca não, desculpa, gente, mesa redonda. É uma honra participar, principalmente ao lado de pessoas que eu admiro tanto, né? Que no caso é a Tayara e a Erilane. Já quero iniciar falando que Tayara foi minha professora na época de graduação, então talvez eu cite aqui o nome dela, né? Algumas vezes, mas já só para deixar aqui um pouquinho claro. Então, gente, o nosso tema, né? A gente vai se basear falando um pouquinho sobre reconstruindo-se na psicologia escolar, atuação e reinvenção profissional no estado do Maranhão durante a pandemia da Covid-19, tá? Então, eu precisaria trazer um pouquinho aqui, né, da estruturação do meu campo de atuação, que é uma escola particular aqui de São Luís do Maranhão. Lá nós funcionamos das 7h15 às 13h15, ou seja, é o horário da manhã, né, o horário matutino. Às vezes tem algumas atividades realizadas pelo turno da tarde, mas especificamente com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Lá funciona, né, abrange tanto a educação infantil como a educação fundamental e ensino médio. Nós temos, em média, 250 alunos, e aí eu ouso dizer que é uma escola particularmente pequena, tá? E nós temos apenas uma psicóloga atuando, no caso eu, em toda a escola, sendo essa atuação feita 2 vezes por semana. E aí, no início, né, logo dizendo que era apenas um dia. Então, para quem né, psicóloga escolar que esteja participando aqui desse momento, ou que já estagiou, enfim, sabe que é um tempo, assim, muito restrito, né, muito pouco para as demandas que apresentam e também para as possibilidades que a gente pode estar levando para esse campo, né, de atuação. Mas também ouso dizer que na nossa realidade, né, aqui, é uma conquista muito grande, né, se tratando de uma escola relativamente pequena, a gente ter um psicólogo atuando, né, nessa comunidade escolar.
E aí, gente, eu queria falar, né, também um pouco, eu não teria como falar trazer esse meu relato, né, de experiência, sem falar um pouco da minha formação enquanto psicóloga, né? Aqui eu coloco a formação do psicólogo escolar, mas eu acredito, né, que eu posso falar da formação do psicólogo, né, como um todo. Então, infelizmente, né, a nossa realidade ainda apresenta que a nossa formação, né, ela é um pouco precária, né? E essa formação precária, ela muitas das vezes, né, vai fazer com que nós, quando nós saímos, né, da graduação, a gente não esteja, né, preparados para atuar, né, seja independente do campo que você escolha, né, aqui no caso, dentro de uma escola, né, enquanto psicólogo escolar. Por quê? Né? Porque vai fazer com que a gente tenha essa falta de compreensão, né, da prática profissional. Claro que a gente tem muita teoria, eu acredito que todas, né, no seu currículo, tem a disciplina de psicologia escolar, tem os estágios, né, mas de qualquer forma, ainda assim, né, se configura como uma formação precária. E, em consequência disso tudo, o que a gente vê? Né? Uma atuação indevida, né, por parte dos profissionais que estão sendo inseridos nesse campo, né, de atuação. E eu não me retiro, né, desse local aqui, tá? Sendo muito sincera, né, já que eu estou trazendo para vocês um relato aqui de atuação, né, minha experiência enquanto psicóloga escolar. Então, eu não me retiro, né, desse momento aqui de uma atuação indevida, né, em um primeiro momento. Na minha graduação, eu tive a disciplina de psicologia escolar, que inclusive, né, foi ministrada pela professora Tayara, que está aqui com a gente. Uma disciplina incrível, que posso dizer que foi o que me fez, né, ali foi o boom para surgir esse amor pela psicologia escolar, e que foi um motivo de continuar, né, após a disciplina, estudando, né, buscando mais sobre essa área específica. Mas aí eu trago aqui uma citação de Marinho Araújo Almeida, né, citando a Guzzo, que diz que a formação do psicólogo escolar no Brasil, além das poucas especificidades observadas no currículo geral do curso, ainda esbarra com a dificuldade do estágio, sendo colocada como último recurso para a introdução do aluno a essa prática. Na minha época, o meu estágio em psicologia escolar, e aí eu vou dizer, né, esqueci de falar, eu me formei em 2019, tá, ali no primeiro semestre de 2019, então, relativamente, né, sou recém-formada, posso dizer assim, mas eu lembro que no meu estágio, né, na minha experiência enquanto ainda estudante de psicologia, eu tive um estágio básico, né, observacional. Tayara não foi minha supervisora desse estágio, infelizmente. E a escola onde eu estava, né, enquanto estagiária, não tinha o serviço de psicologia. Então, foi um estágio observacional e muito vago, né? Que eu acredito que se não fosse por ter uma base, né, por meio da disciplina, ou mesmo pelo próprio interesse em buscar ainda mais, talvez, né, a área da psicologia escolar, ela não estaria ali depois da minha formação, né, como uma área de possível atuação. E aí, gente, trazendo isso, né, essa questão da atuação depois da formação, como eu já falei, eu me formei em 2019, né, então recebi meu certificado em 2019.2, segundo semestre, e fui me preparar, né, para tirar o CRP, para estar apta à atuação. E quando chega 2020, né, todos os planos feitos, e a gente se depara com uma pandemia, né, uma pandemia onde ninguém esperava e ninguém estava, né, preparado para lidar com as consequências que iam ser apresentadas ali naquele momento, né? Então, a gente pode até dizer, mas na graduação, né, às vezes a gente tem, por volta ou outra, alguma preparação para saber lidar, né, em momentos ali de riscos, mas não especificamente numa pandemia, né, e principalmente voltada para esse contexto escolar, tá? Onde foi, de uma forma muito abrupta, né, retirado todas as possibilidades que a gente estava construindo logo ali no início de um ano. Então, o meu início no trabalho nessa escola, especificamente, se deu no segundo semestre de 2020,
até porque o primeiro semestre nós estávamos, né, todos recolhidos dentro de casa, na verdade a maioria, né, tinha algumas pessoas que estavam, sim, ainda trabalhando, porque era necessário, mas se deu, né, nesse segundo semestre de 2020, quando a escola, e aqui no caso, né, relacionando a uma escola particular aqui de São Luís, ela volta, né, a ofertar essas aulas de forma híbrida. Então, na minha realidade, nessa escola onde eu atuo, a maioria dos alunos, eles estavam ainda online. Por quê? Alguns pais, né, ainda não se sentiam seguros em mandar os seus filhos para o presencial, né, para estar ali compartilhando aquele espaço com os outros colegas e com toda a comunidade escolar. Então, sempre tive esse desejo, como falei, né, de atuar dentro da psicologia escolar e educacional, né, surge essa oportunidade, né, surge essa proposta, mas, né, não foi como eu imaginava. Foi dentro, né, de uma pandemia, ali no olho do furacão, como eu gosto de dizer, e aí surge a pergunta, né, e agora? O que eu vou fazer? Né, tem toda a base teórica, né, tenho buscado ainda uma formação continuada para conseguir atuar da melhor forma possível, mas e agora? Né? Ninguém sabia o que fazer, e não ia ser diferente para nós, psicólogos. Né? Então, aí entra a questão, né, da necessidade de uma reinvenção, né, enquanto psicólogos, enquanto atuação. E aí eu me deparo com muitos desafios e possibilidades, né, muitas angústias, como Tayara mesmo falou, né, eu acredito que a gente se juntou justamente por essa troca, né, de angústias, onde foi surgindo depois desse retorno, né, às aulas presenciais. E eu vou trazer para vocês alguns, né, vou relatar agora alguns desses desafios que eu encontrei, né, durante esse meu percurso de 2020.2, né, segundo semestre de 2020, até o atual momento, sim, ainda atuo dentro dessa escola, tá? E aí eu vou apresentar para vocês alguns desses desafios que foram, assim, os desafios que foram, de alguma forma, muito significativos para minha trajetória, tá bom? Então, o primeiro, gente, que eu acho que, assim, não é um espanto, né, quando a gente fala de que a gente ainda precisa, né, fazer essa desconstrução da atuação clínica dentro da escola, né, fazer essa desconstrução da atuação clínica da atuação do psicólogo escolar. Então, é algo que a gente traz, uma bagagem histórica, né, que a gente traz da psicologia escolar e educacional, não tem como a gente desvincular isso, mas a gente precisa, enquanto psicólogos escolares, a gente precisa fazer, sim, essa desconstrução. Por quê? Quando eu chego na escola, né, e é feita a proposta de atuação, o primeiro momento o que é que eles fazem? Eles falam, né, Ariane, os pais, né, estão muito preocupados com seus filhos, existe uma alta demanda surgindo, né, porque demandas já existiu, mas agora, né, elas eram além, né, do que a gente poderia imaginar. Muitas demandas surgindo, e não só por parte do aluno, por parte de toda a comunidade escolar, e aí a gente percebeu que a gente precisa agora de um psicólogo escolar, né? E essa percepção, gente, ela surgiu também porque os pais começaram a exigir, né, que tivesse um profissional, né, de psicologia inserido dentro dessa comunidade escolar. Então, a gente começou a conversei com a direção, né, a gente propôs, fiz um mapeamento e a gente começou a propor estratégias, porque, como eu falei para vocês, era apenas um dia, né, do ensino, da educação infantil ao ensino médio, né, e apenas um dia, uma manhã, onde eu precisaria, né, promover, né, essa minha prática e auxiliar, né, nessa construção dessas resoluções, desse desenvolvimento, né, da melhoria desse ensino-aprendizado, enfim. E eu lembro, né, que aí eu vou já trazer também uma fala de Tayara, que ficou muito marcada para mim, foi que, apesar de eu ter tentado, né, deixar claro qual era a minha atuação enquanto psicóloga escolar, né, o que eu poderia, né, a minha limitação, delimitar mesmo, né, a minha atuação.
e aparentemente elas terem compreendido, né, a direção, quando eu chego em um segundo momento, eu tenho uma agenda, né, preparadíssima a agenda, de 7h30 até 1h15. Né? E o que é que tinha nessa agenda? O nome de todos os alunos, né? Aquele famoso aluno problema. Então, tinha lá, olha, tu vai precisar atender, né? Porque essa era a palavra que era utilizada. E você vai precisar, ó, Ariane, tá aqui, ó, fulano, né? Esse aluno apresentou isso, esse aluno, o pai, né, soube que agora a gente tem um psicólogo dentro da escola e ele pediu para você conversar agora com o filho dele. Né? Olha, esse aluno aqui, como ele sabe, o próprio aluno sabe que tem um psicólogo, ele quer, né, conversar com a psicóloga. Então, durante, né, o meu primeiro mês de atuação, meu segundo mês de atuação, foi basicamente isso, né? E aí, por que aí eu volto àquela minha fala, que eu digo que muitas das vezes, né, quando eu vou voltar bem, que é rapidinho, essa questão da atuação indevida, né, ela é apresentada porque eu me coloquei nesse lugar, né? Então, eu sabia, né, que psicólogo escolar, ele não clinicava, né? Claro que tem, né, várias outras possibilidades de escuta, de acolhimento, até porque a gente precisa, né, e a gente traz isso da clínica, né, essa questão da escuta, aperfeiçoar a nossa escuta, né, olhar o outro de uma forma singular e dimensional. E aí, eu precisei, né, fazer essa desconstrução, mas ao primeiro momento eu aceitei. Por quê? Porque realmente, gente, as demandas elas estavam ali, né? Vários alunos chegavam chorando, me procurando, né? Pais, né, chegavam ali através da coordenação, me mandando mensagem, né? Porque tinha acontecido isso com o filho dentro de casa. E aí eu me permiti, né? E aí eu lembro que com muita angústia, eu sabia que eu não estava fazendo certo. E aí surgiu Tayara, né? Eu costumo brincar com ela, que ela foi aquela luz no fim do túnel. E aí surge Tayara com essa proposta de grupo de estudo, né? Onde eu entro, né? E começo a fazer essa troca com Tayara. E aí eu lembro que eu falei assim, Tayara, eu acho que eu estou fazendo clínica dentro da escola. E eu lembro da fala de Tayara, ela falou assim, Ariane, se tu falar isso, não diz que eu fui tua professora, né? E eu falei, nossa, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, o meu primeiro desafio, gente, foi essa desconstrução, tá? O segundo desafio, né, foi justamente, depois de fazer toda essa desconstrução, né, ser reconhecida e inserida como parte da comunidade escolar. Eu entrava na escola e eu saía da escola com um único sentimento. Ariane, Oi. eu só queria alertar você com relação ao tempo que você tem de apresentação. 5 minutos, né? Eu tô vendo aqui. Tá bom, obrigada. Ótimo. E aí, gente, eu entrava na escola, saía da escola, né, com o sentimento de que eu estava atuando sozinha, que eu estava sozinha, apesar da coordenação, apesar dos professores, eu estava ali sozinha, né? Então, esse era o sentimento que eu tinha. Porque eu não sentia que eu estava sendo reconhecida, né, que eu estava sendo inserida. Então, eu precisava desse espaço. E para isso, né, eu precisava deixar claro, né, as minhas possibilidades de atuação, para que eu pudesse ser reconhecida e inserida, né, como parte dessa comunidade escolar. Então, esses foram os desafios, assim, que foram bem significativos para mim, né, que ainda são, sim. Se eu disser, agora eu me sinto totalmente reconhecida e inserida, né, nessa comunidade escolar, não, né, eu ainda preciso ocupar mais espaços, né, mostrar para eles outras possibilidades que é possível, sim, eu ter ali naquele espaço. E aí, gente, quando vem os desafios, né, vem as possibilidades e as estratégias, né? Não deixa de vir a angústia, que foi a primeira coisa que surgiu, né? A angústia, a vontade de desistir, né? E por conta dessa angústia, também veio o movimento de inquietação. Ou seja, eu preciso, né, continuar me aperfeiçoando. Eu preciso continuar buscando capacitações, e aí eu ouso dizer, né, capacitações regulamentadas também, porque a gente não pode pegar qualquer coisa que a gente encontra aí,
né, e sair trazendo para a nossa prática e aplicando, enfim. Então, uma das possibilidades das minhas estratégias foi isso, buscar capacitações, e foi o que eu fiz, né? Então, foi uma das coisas que me auxiliou muito. Como, por exemplo, hoje, até ainda agora, porque agora eu não consigo olhar a tela, né? Mas até ainda agora, eu vi que acho que a Rebeca, ela estava participando de uma mesa redonda pela manhã, né? Falando sobre educação infantil, e, gente, foi incrível aquilo. Eu até estava conversando com ela pelo Instagram, né? As possibilidades que ela trouxe, né? Então, essa busca, né, por essa capacitação, por esse conhecimento continuado, ela é essencial, ela é uma possibilidade e precisa ser uma estratégia nossa, né? A possibilidade de entender que a gente tem extrema importância ao apoio à saúde mental e bem-estar desses alunos, né, e de toda a comunidade escolar. Então, eu acho que essa questão de toda a comunidade escolar, muitas das vezes, quando a gente é inserido no ambiente escolar, enquanto psicólogos escolar, né, o foco principal, muitas das vezes, são os alunos, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente nem consegue ter esse espaço por parte dos professores, por parte da pessoa que fica lá na recepção, né, por parte da coordenação. Mas é entender que essa é uma possibilidade muito grande, né? E que, a partir desses temas específicos, a gente pode... possibilita, né, que a gente possa abranger muitas outras questões. E a outra questão é o acesso aos estudantes e à comunidade escolar. Por quê? Porque às vezes a gente senta, né, e uma professora chama e fala assim, Ariane, um exemplo, né? Vamos trabalhar, que foi algo que a gente fez, sobre a transição, né, daquele aluno que está no ensino infantil para o ensino fundamental e aquele que está do ensino fundamental para o ensino médio, né? Então, tá, vamos trabalhar, né? Vamos buscar estratégias para a gente ver a melhor forma de intervir. Mas aí eu sei que para mim acessar os alunos do infantil, né, é totalmente diferente para mim ter o acesso aos alunos do fundamental. Da mesma forma, esse acesso, né, se dá aos professores do infantil e fundamental 1, aos professores do fundamental 2 e ensino médio. É totalmente diferente, né? Então, essas são possibilidades e essas são, né, as estratégias que a gente precisa buscar e que eu trouxe para vocês como algo que realmente foi muito significativo para mim, né? Então, para finalizar, gente, porque meu tempo acho que já até acabou, eu queria trazer, né, um recorte aqui de Marinha Araújo de Almeida, onde elas falam que para preparar o psicólogo escolar a estar apto a lidar com situações de incerteza, singularidade e conflitos presentes em sua prática profissional, é necessário, tanto nas opções formativas, quanto na expressão de sua atuação, que se identifiquem e examinem suas concepções e intenções e se reconheçam seus medos e desânimos, né? Então, a pandemia eu acho que veio, né, aí, claro, de uma forma muito infeliz, mas ela veio para justamente confirmar isso aqui, né, que nós precisamos estar aptos para lidar com esse tipo de situação, né, e que além da gente estar aptos, né, para isso de uma forma profissional, a gente precisa estar também muito aptos em nossas questões pessoais, né, porque é um momento difícil, né, para toda a comunidade escolar. Às vezes o psicólogo ali é inserido para apagar fogo, né, ou como aquela pessoa que vai ajudar, vai auxiliar, né, vai resolver, mas também não deixa de ser uma pessoa, né, nós somos seres humanos e nós também temos as nossas questões. Mas é isso, gente, a psicologia escolar é uma área que eu tenho certeza, né, que ainda vai ser muito mais valorizada, né, que vai crescer muito e que é de extrema importância, né, para a nossa sociedade enquanto um processo aí de serviço público. Então, queria minhas referências, né, queria agradecer a atenção de todos. Eu acredito que perguntas e dúvidas a gente vai deixar ali para o final, né, mas... por enquanto, deixa eu só parar de compartilhar aqui para me voltar a olhar vocês. É isso. Muito bem. Muito obrigada, Ariane. Boa. Agora vamos passar a palavra aqui para a Tayara. 20 minutos, viu? Ah, não, peraí. É Erilane, né? Agora? Isso. A gente consegue passar a Erilane agora? Sim, vocês preferem transmitir ou preferem que eu transmita?
Eu ia te pedir para transmitir, eu só vou justificar. A Irilane queria muito estar aqui conosco, mas a Irilane está no tratamento quimioterápico e coincidiu a data dela da quimioterapia ser hoje, no dia da apresentação. Então, assim, por conta desse motivo de força maior, a gente ficou. É tanto que eu ia fazer a apresentação dela, mas aí a gente lembrou que no online dá para a gente fazer a gravação da apresentação dela e ela vai estar aqui conosco através desse artifício que a tecnologia nos permite. Então, ela vai sim estar aqui com a gente. Aí você transmite para a gente, tá, Radija? Obrigada. Posso começar a transmissão? Pode sim. Me alertem em qualquer coisa, se não estiver dando para ouvir direitinho, tá? Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Erlane Cardoso, eu sou psicóloga escolar e atualmente eu trabalho no IFMA, Campus Grajaú, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha atuação. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de poder participar e contribuir com esse evento, que tenho certeza que é gerador de diversas discussões agregadoras no campo da psicologia escolar e educacional. Eu gostaria também de pedir desculpas por não poder participar ao vivo com vocês, mas eu estou em tratamento quimioterápico e o horário da minha apresentação e do meu tratamento coincidiram. Bom, o nome da nossa mesa redonda é Reconstruindo-se na Psicologia Escolar, Atuação e Reinvenção Profissional no Estado do Maranhão durante a pandemia da Covid-19. Como eu já me apresentei, eu me chamo Erlane Maria dos Santos Cardoso. É sabido, né, que o contexto pandêmico ele trouxe desafios para a atuação de diversas áreas, e para o psicólogo escolar não seria diferente. Nós necessitamos incorporar ao nosso trabalho diário o uso de ferramentas digitais. E aí a gente tinha um trabalho puramente presencial, precisamos nos reinventar, nos capacitar para levar o nosso trabalho agora de forma virtual, do jeito que nos era possível. Dentro do IFMA, Campus Grajaú, o psicólogo ele está inserido na Coordenadoria de Assuntos Estudantis, que é a famosa CAE. A CAE é um setor que busca oferecer ao aluno apoio necessário ao seu bem-estar biopsicossocial, executando ações pautadas na Resolução 064, de 5 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o regulamento da política de assistência ao educando do Instituto. No nosso campus, a CAE é formada por equipe multidisciplinar, é composta por mim, que sou psicóloga, por uma assistente social, nós temos também um enfermeiro, uma médica e um assistente de alunos. E quais são as atribuições da CAE? O nosso primeiro trabalho é executar a política de assistência estudantil e institucional. Nosso trabalho principal é executar os programas de assistência primária e secundária dentro da instituição. Nós também somos responsáveis por desenvolver ações conjuntas com as demais unidades integrantes da nossa diretoria, nas áreas pedagógicas, culturais, esportivas, de lazer. Nós somos responsáveis por coordenar as atividades relativas à equipe multiprofissional de saúde. Somos responsáveis por realizar avaliação e acompanhamento da execução da política de assistência estudantil. Prestamos orientações básicas aos alunos, pais e responsáveis sobre o acesso a recursos e serviços sociais relativos às políticas públicas de educação, saúde, assistência social e previdência. Coordenamos o processo de seleção de alunos, realizamos ações de integração escola-família, fornecemos suporte à equipe pedagógica e aos professores sobre os assuntos pertinentes à prática educacional, divulgamos os programas e projetos desenvolvidos pelos educandos,
Realizamos acompanhamento e orientações aos alunos por meio de atividades individuais e predominantemente grupais. Elaboramos relatórios periódicos relativos aos serviços, programas e projetos de assistência estudantil. Promovemos ações de prevenção e promoção de saúde. Coordenamos o trabalho de elaboração do perfil socioeconômico do corpo discente, além de aplicar medidas disciplinares aos discentes de acordo com as normas internas do IFMA. Aqui para vocês algumas imagens do nosso trabalho na era pré-pandemia, né? Antes da pandemia, nosso trabalho de forma presencial, junto aos nossos alunos, aos nossos servidores também. Mas veio a pandemia e a gente ficou sem saber o que fazer. Como é que a gente ia executar o nosso trabalho, que era puramente presencial, de forma virtual? Como é que a gente ia levar a CAI dos muros do IFMA para dentro da casa dos nossos alunos? Então, a nossa primeira decisão foi convocar uma reunião de equipe, para que a gente pudesse fazer um levantamento das demandas e pudéssemos alinhar as ideias de intervenções. Foi então que, no meio dessa reunião, surgiu a ideia da CAI Online, né, que seria um ciclo de atividades no formato online com os discentes. Eu já vinha fazendo os meus atendimentos via Google Meet, algumas aulas já estavam sendo feitas através do Meet, então a gente, a princípio, definiu que seriam 5 encontros, usando a mesma plataforma das aulas, a mesma plataforma dos atendimentos. A única questão que a gente colocou em ponto foi que o primeiro encontro seria sobre a temática que é mais recorrente nos atendimentos individuais, que é ansiedade. É algo que os alunos se queixam muito. E aí, outro ponto que a gente viu que era necessário seria o envolvimento de toda a comunidade escolar na divulgação. E a gente teve, graças a Deus, uma parceria firmada com os professores, com os técnicos, com todos os servidores, né, para essa ampla divulgação. Pronto, divulgação feita, tudo definido, era a hora do primeiro encontro. Como eu já havia dito, tinha como temática lidando com a ansiedade em período de isolamento social. O encontro foi mediado por mim, mas toda a equipe estava envolvida, todo mundo participando. Foi uma discussão bastante proveitosa, falamos sobre sintomas de ansiedade, o que é ansiedade patológica, o que é ansiedade normal, discutimos estratégias de enfrentamento e, ao final, divulgamos uma cartilha que foi confeccionada por mim, pela equipe, com mais estratégias de enfrentamento e algumas informações de onde buscar ajuda. Essa cartilha ela foi distribuída para todo o corpo discente. O nosso encontro 2 foi mediado pela nossa médica e o nosso enfermeiro, teve como temática higienização das mãos e superfícies, uso de máscaras e isolamento social, o porquê destas medidas preventivas. Foi mais palestra orientativa sobre a importância da higienização, os cuidados necessários durante o período de distanciamento social. Como estava bem no início ainda, a gente não tinha muitas informações sobre o que era Covid, sobre coronavírus, foi bastante proveitoso, os alunos participaram bem também. Nesse encontro, a gente também convidou a família para participar. E no nosso terceiro encontro, nós também convocamos a família para participar e tivemos como temática mais tempo em família. E agora? Foi mediado por mim e pela assistente social. Fizemos uma dinâmica muito bacana com os alunos e os responsáveis. Fizemos uma roda de discussão sobre atividades que poderiam ser feitas em família durante o período de distanciamento. Foi bem bacana. E no final, a gente lançou um concurso, um desafio, né? Os alunos eles tinham que reunir as famílias, fazerem um arraiá julino, uma comemoração, alguma atividade em família, e postarem um vídeo, foto nas redes sociais. E aí a foto mais curtida, o vídeo mais curtido, recebeu um mimo da equipe, né? Na época a gente montou uma cesta de chocolates, alguns livrinhos, alguns
brindes e enviamos para casa dos nossos alunos. Foi muito bacana esse encontro. O quarto encontro, ele surgiu da necessidade que a assistente social viu de orientar os alunos e os responsáveis sobre a importância da inscrição nos programas de assistência estudantil. Ela percebeu que durante a pandemia, as inscrições estavam diminuindo. Os alunos, ou eles não estavam se atentando aos itens todos do edital, ou simplesmente não estavam se inscrevendo nos programas de assistência. Então, esse encontro foi uma palestra de orientação aos discentes e à família sobre os programas da assistência estudantil. E o nosso quinto e último encontro pré-programado foi um espaço de acolhimento aos alunos e coleta de sugestões para os próximos momentos. Foi mediado por toda a equipe, a gente mais ouviu do que falou, e aí os alunos trouxeram várias temáticas que eles tinham interesse para os próximos encontros. E a partir disso, a partir desses encontros da CAI Online, a gente percebeu a necessidade da criação de um canal de apoio socioemocional aos discentes. Rapidamente convocamos alguns servidores, professores, e eles se disponibilizaram, se mobilizaram, disponibilizaram horários de atendimento para que fosse feito esse acolhimento e escuta dos alunos. A gente criou, então, o nosso grupo de apoio socioemocional para os discentes, em que foi disponibilizado os números de telefones com horários para que os discentes entrassem em contato para que fosse feita uma triagem para serem encaminhados posteriormente para atendimento fora da instituição, seja para acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Porque durante a pandemia, os problemas de saúde mental dentro da instituição, envolvendo os discentes, quase que dobraram. Então, a gente percebeu essa necessidade desse acompanhamento, desse acolhimento mais de perto. Buscando aqui em meus arquivos, percebi que a gente praticamente não tirou foto dos nossos momentos da CAI Online. Mas aqui eu trouxe algumas imagens, né, de alguns momentos. E do nosso primeiro convite da CAI Online, que foi divulgado nos grupos de WhatsApp, e esse panfletinho aqui, de quando a gente lançou o nosso grupo de apoio socioemocional. A CAI Online foi um projeto que deu super certo, ainda hoje funciona, ainda fazemos reuniões em grupos, o nosso grupo de apoio socioemocional continua a todo vapor. A partir dele a gente fez vários encaminhamentos, vários alunos que fazem acompanhamento fora da instituição. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa experiência exitosa. Essa sou eu, está aqui meu e-mail de contato. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigada, gente. Muito bom. Maravilhosa a apresentação dela, né, gente? Agora eu vou passar a palavra para a Tayara, e eu gostaria muito, Tayara, que a senhora se atentasse realmente ao horário para a gente acabar não extrapolando muito tempo, né? Os 30 minutos finais, enfim. Vou parar de falar. Fica à vontade. Eu vou te pedir só para te projetar para mim, por favor, que aí fica mais rápido. Certo. Tá? Vou colocar aqui o teu slide. Tá bom, obrigada. Bom, gente, então, dando prosseguimento a isso, eu também compartilho com a Erilane, também trabalho no IFMA, e aí a gente fez estrategicamente uma combinação de trazer um projeto envolvendo o discente, e a Erilane trouxe esse projeto da CAI Online, e aí eu vou trazer um projeto que a gente já fez mais com foco nos servidores, até para que pudesse trazer olhares diferentes dentro de uma atuação também diferente junto com a comunidade. Aí eu acho que também enriquece essa mesa, né? Obrigada, Radija. Pode continuar. Bom, como foi dito, a gente vai apresentar para vocês agora
um grupo de vivências que a gente intitulou Descobrindo Caminhos, que foi uma atividade que a gente, nesse momento da pandemia, a gente percebeu uma demanda muito forte dos servidores. A gente, no meu campus em específico, nós perdemos servidores por conta da Covid-19, e no início foi extremamente paralisante para muitos servidores esse processo de, tá, ia ser só 2 semanas e a gente não consegue, quais são as habilidades, eu não tenho tanta fluidez na tecnologia, e isso foi um processo. Ao mesmo tempo, houve essa provocação da nossa gestora, e aí a Ariane trouxe uma fala muito importante. Muitas das vezes, e aí eu já estou desde 2010 no Instituto, eu sempre digo que quem me acolheu foram os alunos. Então, assim, o alcance aos docentes e aos demais servidores, ele vem ao longo do tempo, e é processual, é gradual. Mas eu fui surpreendida com a pandemia nesse sentido de a gente percebeu, e aí houve algumas provocações para que a gente pudesse focar em um projeto que fosse exclusivo para servidores. E assim nasce o grupo de vivências Descobrindo Caminhos. Pode passar, Radija. E aí, obviamente, contextualizando, nós somos do Maranhão, nós fomos um dos primeiros estados a determinar a suspensão. Nosso governador determinou a suspensão das aulas, e aí, em seguida, a gente também tem o referendamento, digamos assim, do governo federal, então o IFMA também suspende as aulas por prazo indeterminado. Então, especificamente no meu campus, houve um prazo de aceitação e de elaboração, inclusive do corpo docente, de como vai ser a partir de agora, já que essa parte do tecnológico, a gente ainda não estava tão afinado quanto hoje, por exemplo, eles já estão. E isso foi gradual, foi processual. Pode passar. Assim, a gente teve, até fui buscar dados da Unesco, né, no sentido de, sim, era um recorte nosso aqui a nível de Estado, mas era um recorte nacional, mundial. Foram mais de 190 países com escolas fechadas, mais de 1,5 bilhão, né, de crianças e jovens que estavam nessa conjuntura, envolvendo toda a população estudantil, um percentual de 90% de todo mundo vivenciando tudo isso, então era uma realidade comungada pelo mundo, né? Então, a gente teve alguns países que ainda não estavam anunciando, lá em 2020, a reabertura, realidades distintas, e a gente fala de uma realidade de escola pública, e algumas que já tinham lançado, mas a gente tinha ainda uma grande dificuldade em fechar esse calendário acadêmico e como que seria esse ano acadêmico online. E isso também foi vivenciado por nós. Pode passar, Digi. Então, a gente vai ter essa suspensão das aulas e início de aulas remotas, e o meu campus, especificamente, a gente iniciou em setembro essas aulas remotas. E houve um tempo de preparação desses professores, houve 1 mês de preparação, de formação mesmo bem intensa, nessa perspectiva tecnológica, para que a gente pudesse iniciar as aulas remotas. E isso, gente, obviamente que trouxe todo o contexto pandêmico diversas dificuldades, não só na questão da tecnologia, né, da dificuldade do acesso tecnológico também por parte dos servidores, mas também de algo que a gente foi vivenciando e recebendo através do serviço de psicologia escolar do nosso campus, que foi o número de separações, a questão do aumento da violência dentro do contexto familiar e fora dele, o número do desemprego, o adoecimento, né, da saúde mental, que até a Irilane trouxe, a procura pelo serviço de psicologia, que a gente também teve que rapidamente fazer adaptações, e aí essa dificuldade no tecnológico, eu não vivenciei tanto, porque eu já vinha de uma outra realidade. Eu atuava enquanto docente numa instituição que era instituição privada, e aí ela já fazia essas formações com muito mais intensidade, então a gente já estava nas aulas remotas desde no final de março de 2020. Então, assim, para a gente foi algo que a gente só teve que fazer os ajustes, puxando isso para a psicologia escolar e que ela se mantesse psicologia escolar. Por quê?
Porque desde 2010, viu, Ariane, quando a gente entra na escola, a gente sabe que a provocação é essa de assim, tá, mas o psicólogo, tu pode me dizer, tu pode ouvir isso? Isso está acontecendo comigo. Ah, eu queria que tu falasse com o aluno fulano de tal, porque eu acho que ele precisa de uma escuta e um olhar mais clínico. Então, a gente também tinha esse cuidado de que isso não se perdesse aqui nesse modelo novo, né, nesse formato remoto. E sim, o meu campus e o IFMA de modo geral, mas especificamente o meu campus, a gente perdeu um colega por conta da Covid-19. E houve um processo de elaboração desse luto. E aí, nesse sentido, você pode passar? A gente foi tentando pensar em quais as estratégias que a gente poderia trazer para ajudar, dar um suporte para esses servidores, que querendo ou não, a gente perdeu 2 colegas, que eram pessoas do nosso convívio diário. Então, assim, era algo que não tem esse espaço para falar, porque estava todo mundo desenfreado, colocando aula, postando conteúdo e correndo em reunião em cima de reunião e fazendo as lives e fazendo as mesas redondas, as ações aqui pelo Google Meet. E aí é isso que surge, é isso que a gente tem esse insight de vamos proporcionar um espaço grupal, ainda que seja online, e a gente faz o convite, e aí faz com que as pessoas se sintam à vontade, possam ou não querer vir participar, que seria um espaço de conexão, para a gente poder fazer essa troca de experiências, para a gente poder compartilhar esses sentimentos, essas percepções, além de trazer práticas guiadas de mindfulness e exercícios de respiração, tentando ajudar, né, tentando fazer essa compreensão de que a gente também precisa ter pausas e reconhecer as nossas limitações. Pode passar. E aí a gente cumpriu algumas etapas. A primeira etapa do projeto foi a divulgação do encontro pedagógico, né? A gente fez uma apresentação especificamente falando sobre perdas e luto. E aí, nesse momento, a gente dá um start de uma pré-inscrição. A gente elaborou um formulário que foi disponibilizado através do Google Forms, e a gente teve aqui a participação de 30 pessoas manifestando que, sim, a gente tem interesse de participar do grupo de vivências. A segunda etapa, a gente fez uma aplicação de uma escala de rastreio, daqui a pouco eu vou falar dela. Por quê? Porque a gente sabia que o momento era um momento muito singular e a gente precisava entender como que a gente poderia ter uma noção de como que estão essas pessoas. Então, a gente também, pós-graduanda em neuropsicologia, então a gente utilizou uma escala de domínio público, que é uma escala de rastreio para ansiedade, depressão e estresse. Então, a gente, com esse segundo momento, a gente faz a aplicação dessa escala. E aí, a partir dessa escala, a gente faz a tabulação, a gente faz esse levantamento, e a gente conseguiu perceber que existiam 5 pessoas, 5 servidores, que apontaram, né, através dessa escala, índices significativos para a gente poder fazer uma escuta e uma psicoeducação e entender o que estava acontecendo, ou se não estava acontecendo, mas a gente precisava, se fosse o caso, fazer encaminhamentos. E assim a gente teve 20 pessoas participando dessa segunda etapa. E então, depois desse momento, lembrando que participar da escala e esses 5 servidores que a gente fez essa psicoeducação, isso não era algo que excluía da participação do grupo. Era só uma preocupação nossa de que, se fossem servidores com um número muito alto para ansiedade, depressão ou estresse, que a gente precisava avaliar a necessidade ou não de uma intervenção rápida e em outros canais, né, em outros profissionais. E a gente tinha esse cuidado e foi muito importante também. A etapa 3 já seriam dos encontros grupais e a gente conseguiu de 9 a 10 participantes porque a gente teve uma oscilação. Foram 4 encontros grupais e online. Pode passar. Aqui a gente tem só eu fiz um print, né, da pré-inscrição, que a gente teve lá 30 respostas dessas pessoas, né, você gostaria de se inscrever para participar do grupo de vivências? A gente teve um número significativo dizendo que sim, e teve uma pessoa dizendo que, não, por hora não posso participar, tá? Isso para mostrar para vocês um pouquinho de como que foi esse formulário que a gente disponibilizou de pré-inscrição. Pode passar?
E aqui a gente trouxe, né, de maneira bem sucinta, eu não trouxe as questões da escala de rastreio, mas ela é de domínio público, e aí tem esse próprio artigo que a gente disponibiliza, que foi muito utilizado por nós, que é a escala de rastreio, que é a DAS-21, ela é um questionário para ansiedade, depressão e estresse, a gente aplicou com esses 20 respondentes que se disponibilizaram a participar, a seguir, a gente fez a divulgação, inclusive colocou isso como uma das etapas, e aí eles participaram, eles responderam a escala de rastreio, e a partir disso a gente teve 5 pessoas, que a gente já havia falado, né, trouxeram indicadores muito significativos. E aí sim, eu enviei e-mails individuais para essas 5 pessoas, solicitando, né, convidando para que a gente pudesse fazer um teleatendimento individual, até para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, ou se era possível ser feito alguma coisa através do serviço de psicologia escolar. Esse momento foi muito significativo, a gente teve a participação de 11 docentes e de 9 técnicos. Qual foi a grande destaque desse momento? A gente conseguiu ter uma compreensão de que sim, existiam 5 pessoas com um quadro de transtornos psiquiátricos, alguns com dificuldade de aceitar que a gente, num outro momento, a gente estava bem, mas veio a pandemia e eu vou ter que tomar medicação e eu vou ter que fazer. E a gente precisou fazer essa psicoeducação de sim, é um novo momento, sim, muitas dificuldades estão aparecendo, e sim, talvez seja interessante que você retorne no seu profissional de confiança, no seu médico de confiança. Outras pessoas trouxeram aspectos muito pontuais de algo vivenciado na pandemia, mas já sinalizavam para a gente de, mas eu estou fazendo acompanhamento, eu faço psicoterapia, eu já consegui resolver isso em casa. E outras pessoas, que foi o caso assim, que a gente mais teve preocupação, porque eram indicadores altos nas 3, tanto ansiedade quanto nas 3 instâncias, e era uma pessoa que ela tinha muita resistência a buscar ajuda. E aí a gente conseguiu fazer a psicoeducação e muito cuidadosamente e com muita sensibilidade de dizer assim, olha, a gente precisa que você procure um médico para que a gente possa avaliar quais são esses sintomas e que você retorne para a sua psicóloga, ou se você quiser, a gente pode buscar outra lista de profissionais que você possa investigar para que você possa iniciar um acompanhamento. Mas isso é necessário nesse momento para que você consiga lidar com tantas mudanças que a pandemia nos proporcionou. E isso foi algo, para mim, muito positivo, nessa interação e para a gente poder avançar. Pode prosseguir. Aqui a gente teve, né, só o printzinho dos participantes, a grande maioria foram docentes respondendo, né, e participando aqui da aplicação da escala. E também a gente teve técnicos participando conosco. Como eu falei, é um projeto para servidores. Pode passar. A gente teve atividades grupais, e aí, como eu falei para vocês, a gente teve de 9 a 10 participantes. O primeiro encontro foi um encontro que a gente teve maior adesão, então a gente conseguiu até passar desse número de 10, mas eu coloquei lá uma média, onde a gente fazia encontros às quintas-feiras, com 1 hora de duração, era de 18 às 19 horas, e a gente contou, nesse primeiro momento, com a participação de 10 participantes, sendo 4 docentes e 6 técnicos administrativos. Pode passar. O primeiro foi feito lá no dia 1º/10, e a gente trouxe como tema uma provocação a música de Gonzaguinha, que palavra por palavra, isso aqui uma pessoa se entregando. Foi coordenado por mim, no sentido da gente compartilhar a vivência, os desafios vivenciados nesse momento da pandemia, das dificuldades também vividas em casa, e no impacto que isso tinha para a nossa forma de trabalho. Pode passar, Radija. A gente, no segundo encontro, a gente já trouxe uma convidada, a professora Nazaré Costa, para que a gente pudesse abordar e fazer algumas práticas de mindfulness, no sentido de sinalizar para essas pessoas a importância das pausas, a importância de você ter cuidado com a sua atenção, de não estarmos tanto no automático. Terceiro encontro, a gente já vem com... Pode passar? A gente vem com mais
uma provocação no sentido de trazer mais uma prática guiada de mindfulness. A gente teve todo um cuidado de trazer colegas que têm a formação em mindfulness para poder nos conduzir. E aqui a gente trouxe um professor, o professor Gilberto Costa, que também trouxe a importância do mindfulness, a importância da gente ter esses momentos de pausas, inclusive de sair desse automático. Pode seguir. E a gente tem o último e quarto encontro, e a gente foi também coordenando e fazendo esse fechamento e avaliando, né, que nada como um dia após o outro, no sentido de trazer a importância desses momentos de convivência, de fortalecimento de laços entre a própria comunidade, e também para que a gente pudesse perceber que, por mais que cada um esteja num barco ou numa lanchinha, enfim, cada um estava passando por esse terremoto, mas que a gente pudesse se perceber não indiferente às dores, aos sofrimentos, às angústias de todo mundo, porque muitas das vezes a gente conseguiu se enxergar nas falas e também nos compartilhamentos de cada um. Pode passar? Bom, considerações finais, né? A pandemia ela trouxe desafios para todos, inclusive para a atuação de psicólogos e psicólogas escolares. Houve uma necessidade de acolhimento e desenvolvimento de recursos subjetivos junto aos servidores, para poder auxiliar na forma de lidar com a insegurança, com o medo, o sentimento de impotência frente a esse cenário. Do grupo de vivências, né, a gente avalia enquanto um grupo que ele conseguiu atingir o objetivo esperado, não era algo que a gente fosse aprofundar na perspectiva de ser uma intervenção clínica, uma intervenção de saúde do trabalhador, ele era uma provocação no sentido da gente construir e fomentar nesse grupo o pertencimento, a criação de laços que não precisam, por exemplo, que a gente esteja presente no campus, mas que eles precisam ser permanecidos e mantidos também para além do campus. E nos auxiliou a enxergar, né, a falar sobre as suas vulnerabilidades muitas das vezes compartilhadas, e também a compartilharem as estratégias, as possibilidades alternativas que cada um estava utilizando para poder lidar com as situações, com a diminuição de angústias e fortalecendo esses laços sociais que nos unem, né, enquanto servidores públicos e pertencentes àquela comunidade, àquele campus. Pode passar. Aqui algumas referências. Pode passar. E o nosso muito obrigada. Aqui é um registro lá do nosso campus. Ele fica no casarão. É um casarão no Centro Histórico de São Luís, que é patrimônio histórico da humanidade. Fica o convite para todos vocês quando vierem ao Maranhão. E tem algumas pessoas aqui também do Maranhão que estão nos prestigiando, então a gente agradece e se coloca à disposição para questionamentos, contribuições, perguntas. Muito obrigada, Radija e o Arthur, por essa mediação também. Muito bem, pessoal, uma belíssima apresentação. Eu vou deixar disponível aqui agora, finalmente, o link da frequência, né, para vocês assinarem, né, quem está assistindo. É muito importante que vocês assinem esse linkzinho, galera. Vou deixar aqui disponível no site. Frequência. No site não, no chat. Meus amores, fiquem à vontade agora para tirarem quaisquer dúvidas que vocês tiverem. A gente tem meia horinha para fazer isso. Antes disso, só queria dar pelo menos um comentário com relação aos projetos que foram apresentados a gente. Foram realmente ações maravilhosas que impactaram bastante e foram atitudes que eu tenho certeza que fez toda a diferença no momento que a gente estava vivendo com a Covid-19. Eu apresentei aqui, acabei citando coisas maravilhosas e queria só parabenizar por estar aqui, por favor, ajudando a gente e apresentando projetos. Ok, é verdade, gente. Ficou uma maravilha, muito bem organizado. Amei o respeito ao tempo também. Então, pessoal, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida ou consideração final, tá certo? A gente tem esse tempinho aí. Pode perguntar, Caio. Se quiser ligar o microfone também, fica à vontade. Se quiser ligar a câmera também. É, a câmera. Boa tarde. Mostrar esses belíssimos cachinhos. Sua voz está bem baixa, Caio. Se puder aproximar o microfone. E aí? Tá bem baixo ainda. Ouvir? Só um momento.
boa tarde. Achei muito produtiva a mesa, muito obrigada, assim, saio com muitas informações. E a minha pergunta é no sentido de como a gente, enquanto psicologia, né, que faz esse trabalho, pode pensar a relação dos estudantes, da comunidade com as redes sociais, né, e com a internet. Uma vez que ela tem sido assim primordial no modelo de ensino remoto, e a gente sabe que existem riscos de exposição a conteúdos inadequados a certas idades, por exemplo, fake news, né? Então, como a gente pode pensar essa relação com as redes virtuais? E também queria que falasse um pouco mais sobre esse nivelamento, né, que aconteceu com os professores. Porque a minha mãe, por exemplo, ela é professora da rede pública de Pernambuco, da rede municipal, e não teve nenhum tipo de preparação até hoje, assim. E as professoras estão meio que se virando e usa o WhatsApp pessoal, usa o próprio número de telefone, e é uma coisa que esbarra bastante, né, na vida pessoal mesmo. Queria saber como é que aconteceu esse nivelamento, né, para esse controle e essa entrada no meio virtual. É isso. Deixa só eu ver se eu entendi. São duas perguntas. Uma é sobre a rede social, né, com relação às crianças e adolescentes. Eu posso falar dos adolescentes, as crianças eu deixo para a Ariane. E a outra seria a questão dos professores. Eu vou começar de trás para a gente poder vir, tá, Ariane? Que aí a gente entra com as crianças. Com relação ao nivelamento, como eu falei, eu sou psicóloga escolar da Rede Federal. Eu faço parte do grupo de psicólogos do IFMA, juntamente com a Erilane. Só que eu, por exemplo, estou no campus São Luís Centro Histórico. A Erilane está no campus Grajaú. Essa atividade que a gente propôs foi uma atividade fechada. Ela foi exclusiva para servidores do campus que eu atuo. O rastreio, ele fez um nivelamento no sentido de, só quem tivesse um coeficiente X na escala pudesse participar? Não. A escala de rastreio, ela foi utilizada por mim como uma estratégia para que eu pudesse ter elementos sem eu precisar fazer uma anamnese ou buscar algo que me aproximasse muito mais de uma atuação clínica. Como ela é uma escala de domínio público e ela faz um levantamento de 3 marcadores, foi uma escala que a gente avaliou enquanto uma escala que seria útil, para que a gente pudesse ter uma noção de como estava o grupo de servidores que estavam, por exemplo, interessados em participar do grupo de vivências. Até porque, como a gente falou, existia uma preocupação especificamente minha de que, assim, existissem pessoas que não estivessem bem e o grupo de vivência seria insuficiente. Então, por isso que quando a gente faz a aplicação da escala e ele sinaliza para a gente alguns dados, e aí a gente consegue chegar em 5 pessoas, a gente consegue chegar em 5 pessoas através de indicadores, e a gente faz essa solicitação, a gente faz esse convite para fazer um teleatendimento, no sentido de entender como é que estavam as coisas. Mas esse nivelamento foi no sentido de adesão, foi um convite para todos os servidores do meu campus. 30 fizeram pré-inscrição, mas é como eu mostrei para vocês. Alguns disseram assim, olha, eu até queria, mas nesse momento eu não posso. Eu estou com muita coisa, estou fazendo muita coisa, enviando muito material, muitas aulas para elaborar, me adaptando a esse meio novo. E tudo bem, foi por adesão, por convite, quem aceitou o convite e seguiu as etapas todas. Que aí era uma outra necessidade que a gente precisava, tá? E agora falando sobre as redes sociais, né? Essa tua pergunta, Caio, a Radija vai me olhar com raiva, porque eu vou dizer assim, isso aqui dá outra mesa redonda. E Arthur também já se balança, porque ele vai me lembrar do tempo. Mas, assim, o que eu posso te dizer? Da minha realidade, eu trabalho com adolescentes e jovens adultos, e também idosos, porque a gente tem grupo, tem uma sala, né, uma turma do Proeja. E aí a gente já trabalha com adultos e idosos. Mas nesse momento da pandemia,
os recursos tecnológicos, eles foram, assim, muito, muito, muito requisitados. Por quê? Foi uma das formas, estratégias que a gente encontrou para ter essa possibilidade de chegar aos nossos alunos. Obviamente que a gente poderia adentrar aqui numa questão que ela é muito da realidade da qualidade da distribuição desigual de tecnologia e de internet no nosso país. Tão gigante. Não só de tecnologia, mas de todas as outras coisas, né? É um país muito desigual como o nosso. Mas nesse momento da pandemia, o meu campus ele fez, na verdade, assim, todas as unidades do IFMA, elas fizeram muito uso das redes sociais, dos perfis oficiais para poder divulgar os serviços. Por exemplo, eu fiz uma atividade muito próxima dessa que a Irilane fez. Só que elas eram rodas de conversa com o serviço de psicologia escolar. Foi fechado na psicologia escolar. Então, a gente fazia divulgação na rede social, disponibilizava o link, os alunos iam lá e participavam. Eu concordo contigo que, assim, só que a internet é terra, muitas das vezes, é para ser com lei, mas a gente tem muitas implicações políticas que querem que ela seja sem lei, com fake news. Mas é um desafio diário. E aí, nesse momento, é muito importante que a gente também sensibilize a família da necessidade de cuidado e de acompanhamento daquilo que está sendo visto. Agora, com os adolescentes, o que a gente muitas das vezes usa, né? Esses trabalhos de roda de conversa, ainda que seja online, para que a gente possa conversar sobre a necessidade de desenvolver e de ampliar um repertório de habilidades para que você saiba discriminar que sim, eu preciso acordar amanhã cedo, então não vou poder ficar aqui até não sei quantas horas jogando aquele joguinho famoso que eles adoram, porque eu não vou estar bem no outro dia. Ou então eu vou assistir, picar no loop na internet, não vou fazer as atividades. Então, assim, eu acho que esse foi um trabalho que a gente fez de fazer uma sensibilização e chamar a atenção dos alunos, porque a rotina se perdeu. Foram 2 meses esperando para retornar às aulas. Então, quando volta, os alunos estão de pijama e sem vontade. Então, a gente fez um trabalho para que eles pudessem entender que, sim, existe uma rotina que a gente vai ter que ajustar. A aula ainda não é a aula em tempo real, mas a gente vai precisar destinar um tempo para isso. A gente vai ter que ter muito cuidado com o tempo que a gente gasta com algumas coisas da rede social. Por quê? Porque o tempo hoje a gente vai ter muito trabalho, e aí, especificamente do meu campus, eles foram também muito... tiveram muitas atividades, embora a gente tenha feito alguns ajustes. Ariane, com as crianças, o que a gente... Ótimo. Então, Caio, essa foi uma pergunta muito boa, porque volta outra, né? Esse assunto está se aparecendo, né, lá na escola. Então, assim, com as crianças, eu vou trazer um caso específico de uma turma de 6º ano, tá? 6º ano do ensino fundamental. Uma turma com 25 alunos, né? Então, relativamente grande, uma turma grande. E aí, como Tayara falou, a gente começou, né, depois dessa pandemia, foi um meio, né, que a gente encontrou de continuar, né, mantendo essa comunicação, fazendo com que esses alunos, eles participassem da escola de alguma forma. Então, nesse 6º ano, vamos lá, alunos de 10 a 11 anos, né, 10, 11, 12 anos, por aí, vamos lá. E essa é a minha realidade. E aí, os pais, eles se viram obrigados, né, a oferecerem, né, um celular, por exemplo, um celular, um tablet a esses alunos. Por quê? No primeiro momento, e aí isso acontece ainda em alguns casos bem isolados, existem alguns alunos que a forma da escola, apesar da gente já estar presencial na escola onde atua, a gente não está mais fazendo transmissão, nada, está todo mundo presencial. Mas, de alguma forma, ainda existe, né, essa troca de informações, principalmente por se tratar de crianças, por esses meios, né, tecnológicos. Então, como eu estava falando, alguns casos isolados, alguns pais optaram pelo quê? Aonde é que eles recebiam essas informações? Pelo próprio celular deles, ou seja, a coordenação, o professor passava aquela atividade ou aquela informação para o celular do pai, né, que aí era transmitido para aquela criança. Né? Até porque 6º ano, 10, 11 anos, 12, ele já tem autonomia, vamos dizer assim.
E aí começaram a surgir várias demandas. Uma demanda, por exemplo, foi, soube-se que eles criaram um grupo à parte, né? Um grupinho específico do 6º ano criou um grupo à parte no WhatsApp. E aí, a primeira questão que chega para mim, Ariane, eles estavam compartilhando conteúdos pornográficos, né? E eu falei, ok, né? Vamos lá. Me explica melhor, né, o que era isso. E aí não souberam explicar porque era um grupo à parte da escola, porém só tinha alunos da escola. E como é que chegou essa informação para a gente? Uma mãe olhou no celular da filha, né, comentou com outra mãe que não aceitou, e aí essa mãe, super indignada, vou usar essa palavra, foi e relatou isso à coordenação. Olha, a escola tem que fazer alguma coisa, né? Mas não era um grupo que não tinha envolvimento nenhum com a escola, tá? Foi um grupo criado por eles. E aí, tudo bem, vamos aí, a gente começou a elaborar junto com os professores, né? E aí, como eu falei para vocês, eu começo a ter esse acesso, né, com essa comunidade escolar, junto com a coordenação. Vamos elaborar uma intervenção em forma de roda de conversa, onde a gente vai falar sobre essas vantagens e desvantagens, né, do uso das tecnologias, né? Vamos ouvir eles logo de início para saber como é que eles estão usando, né, essa tecnologia, como é que eles estão usando esses recursos que foram disponibilizados por ele, a priori, né, com um fator principal, que era o quê? Receber informações da escola. E aí, chega outra semana, a gente tentando elaborar esse projeto para trabalhar com eles, chega, a coordenadora me chama de novo e fala, olha, agora eu quero te mostrar o vídeo que foi compartilhado. E, gente, eu nem sei dizer para vocês se era assim dizer que era um conteúdo pornográfico. Na verdade, era um vídeo que estava expondo uma pessoa em seu momento íntimo e logo após era uma violência, ou seja, feminicídio. Chegava uma outra pessoa, assassinava aquela mulher, né? E assim, tudo muito exposto, um vídeo terrível, assim, eu particularmente passei o resto da manhã chocada, assim, gente, porque assim, primeiro chega para mim que era um assunto pornográfico, e quando eu olho o vídeo eu falo, tá muito além. E para além, Karen, era os comentários, né? Os comentários das crianças. Era, ela precisava morrer mesmo, né? Ela tinha que morrer porque ela estava traindo, né? É isso. E aqueles outros termos que a mulher, né? Aqueles termos pejorativos que a mulher recebe, né? Enfim. E a gente precisou, né? Modificar toda a intervenção que a gente já estava organizando. Por quê? Porque a gente precisou chamar os pais, a gente soube quem eram esses alunos específicos que estavam nesse grupo, a gente chamou os pais individualmente para saber quem tinha consentimento ou não desse grupo, e por incrível que pareça, alguns não tinham ideia desse grupo, o que os seus filhos estavam fazendo, né? E aí outros tinham, mas achavam que, assim, eu achava que era só um grupo que eles tinham criado para conversar entre amigos, né, fora da escola. E então, a gente primeiro teve que chamar esses pais. Em um segundo momento, a gente fez essa roda de conversa com os alunos, e aí eu vou dizer para vocês que eu fiz o primeiro momento, eu fiz em 3 momentos com o mesmo tema. Por quê? O primeiro momento, eu não achei que teve resultado porque eles estavam muito alvoroçados. Então, enfim. E aí, o que eu falei com a coordenação? Vamos dividir. Eu dividi a turma em 2 grupos, e aí levei um grupo para uma outra sala, fiz a mesma conversa de uma forma bem aberta, depois levei o outro grupo. E agora, porque isso foi bem recente, Caio, a nossa outra proposta é trabalhar com os pais. A gente vai estar montando uma reunião online com todos os pais, não só com os pais, né, desses alunos específicos, mas com todos os pais, né, do 6º ano. Porque uma hora ou outra vai chegar no ouvido deles. E assim, uma coisa que a gente sempre fala, porque quando a gente chama os pais, eu não estou sozinha, eu chamo alguém da coordenação para me acompanhar, a primeira coisa que eu falava, olha, isso não é um grupo relacionado a nenhuma questão da escola. Foi um grupo que foi criado pelos filhos de vocês, porém chegou aos nossos ouvidos e a gente não vai dizer assim,
não tem nada a ver com a escola, então vamos deixar para lá, os pais que resolvam. Não, né? De alguma forma a gente tem responsabilidade, a gente se sentiu na responsabilidade de fazer esse acolhimento. Mas assim, eu acho que depois disso surgiu a ideia e aquele plim de abranger, é aquilo que eu falei no começo, né? Foi um tema que surgiu por conta de uma necessidade específica, uma demanda específica, mas que nos possibilitou trabalhar com todos os outros alunos, seja do ensino médio como da educação infantil, tá? Então, acho que, assim, é necessário. A gente precisa, é como a Tayara falou, e aí o horário, né? Radija e Arthur vão dizer, a gente daria uma outra mesa redonda, porque, principalmente agora, é necessário a gente falar sobre vantagens e desvantagens, principalmente dessa questão tecnológica, porque a gente precisa, mas eles, como é que eles estão usando? Nem a gente, né, usa da melhor maneira, imagina crianças e essas crianças que não têm esse acompanhamento. Então, além de estar acompanhando eles, a gente precisa conscientizar os pais também que eles precisam ter o controle, porque depois que passou ali da porta da escola, infelizmente a gente não vai ter controle mais sobre o que aquela criança vai estar fazendo. Espero ter ajudado. Muito obrigada pela pergunta também, Caio. Cadê? Gustavo Alves também tem uma perguntinha. Se quiser fazer, fica à vontade. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pelas falas, pelo evento em geral. Gostei bastante. Eu sou aqui do interior de São Paulo, de Louveira. Eu queria fazer eco na fala do Caio, que aqui também tem muitas professoras e professores que estão tendo que usar os números pessoais do WhatsApp, né? Então é essa coisa de o misto da vida pública, da vida profissional e a vida pessoal, que às vezes acaba atrapalhando um pouco o profissional. Mas a minha pergunta, na verdade, é mais um ponto que sempre está surgindo de dúvida minha quando eu vejo as falas de profissionais de psicólogos escolares com a pandemia, né? Se existe, quais seriam alguns pontos que talvez possam ser usados positivamente já depois do retorno ao trabalho presencial, né, que possa ser usado positivamente como uma adição, uma atualização das práticas da profissão. Né? Eu imagino que muita coisa diferente acontecendo, várias técnicas sendo tentadas, muitas atualizações e contatos com meios novos de trabalho, né? Eu queria saber um pouco sobre isso, se alguém teria alguma indicação disso. Obrigado. Eu olho Radija, já tem um pareamento do tempo. Eu vou tentar ser rápida nas minhas considerações. Obrigada pela pergunta, Gustavo. Assim, tem sido muito desafio, mas tem algumas coisas que, por exemplo, hoje eu vejo como uma saída para a minha realidade, especificamente falando da minha realidade. Meu campus é pequeno, é um casarão, a gente não conseguiu fazer alterações, então a gente teve que se adaptar a uma estrutura de casarão, então as salas são pequenas, enfim, tem algumas especificidades de casarão histórico tombado que a gente precisa se adequar. E por conta disso, a gente não tem um espaço amplo que possa ser dividido e compartilhado para fazer as atividades da psicologia, para fazer aula do professor X, a gente compartilha um auditório, que ele cabe 70 pessoas. Então, assim, com a pandemia, o que me sinalizou como possibilidade? Existe um projeto que, desde quando eu ingressei, eu executo, que é o Programa de Orientação Profissional. Então, assim, quando eu me deparei com a pandemia, e eu fiquei assim, eu preciso trazer essa orientação profissional de maneira online. E aí eu fui buscar uma capacitação e tal, até porque era um projeto que eu digo que é a menina dos meus olhos, que é o projeto de orientação profissional. Então, assim, hoje eu totalmente sou a favor da orientação profissional de modo remoto, de modo online, com essa interação aqui. Por quê? Porque eu vejo nele uma possibilidade da gente não precisar depender de algumas condições físicas, de sala, de liberação, de não sei o que lá. Era algo que antes eu precisava de muita sola de sapato, de muita conversa, para conseguir um horário, e que muitas das vezes eu não conseguia, porque eu não vou liberar minha aula de matemática para o aluno fazer orientação profissional, Tayara. Você que precisa se ajustar, ou então não vai ser oferecido.
E uma outra coisa que também, assim, hoje eu digo assim, eu vou levar isso para fora, né? Quando acabar a pandemia, eu continuo, que são as atividades com os pais. Isso era algo que a gente tinha muita dificuldade, mas é incrível como a gente fez o ajuste do horário e eles conseguem participar. Obviamente que a gente, por exemplo, meu campus é manhã e tarde. Então, são atividades que a gente coloca para a noite, porque a gente entende a realidade do pai, né, do trabalhador, e aí ficou um horário que para eles é acessível, é possível, e a gente consegue lotar as salas. Então, a gente conseguiu fazer um ajuste que, por exemplo, na minha realidade, eu quero levar também para o presencial. A gente vai voltar, mas os encontros online com os pais, para tratar algumas atividades específicas da psicologia escolar, a gente pretende continuar. E tem muita coisa ainda em construção. Eu acho que vai ser um grande desafio para a gente ainda nesse processo, né? Ariane, não sei se você tem alguma. Acho que só confirmar também, porque o tempo já, né, já esgotou. A Dígia já está. A Dívia já está sim, né, Arthur também. Mas eu acho que é um processo de, literalmente, Gustavo, ressignificação, né? Saber que, porque às vezes a gente vê que alguns profissionais, né, se engessam ali e pronto, né? Não Isso, se abertura, né? A abertura não se possibilitam, né, ao novo, né? Porque já tem toda aquela construção e a gente entende, né, isso também, mas que o amanhã a gente não sabe mais, né, o que vai acontecer, até porque a gente ainda está nesse contexto de pandemia. Então, entender que enquanto profissionais, né, psicólogos escolares, a gente precisa entender que talvez uma técnica sirva, né, para a nossa realidade, e que amanhã ela já não sirva mais. E aí a gente vai ter que ter muito esse manejo, né, de readaptação e de conscientização que, apesar de precisar adaptar, né, de ressignificar, a gente ainda precisa ser muito ético, né, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, eu poderia chegar na psicologia escolar, no campo, né, como eu cheguei, e só fazer qualquer coisa lá, porque tá todo mundo mesmo sem saber o que fazer, e eu vou estar lá, ninguém mesmo vai estar se importando. Se eu estiver ali atendendo os alunos e passando um relatório, ótimo, né? Mas eu acho que realmente saber o nosso posicionamento enquanto profissionais e aquilo que a gente pode oferecer mesmo para a sociedade enquanto um todo. Exato. Radija, só para eu responder também, que tem a pergunta da Débora. Débora, a adesão dos alunos, eu costumo dizer que ela é um gráfico, crescente e decrescente, que a gente algumas vezes está também no zero, tá? Por quê? Porque tem algumas aulas, algumas matérias que eles se interessam, alguns se esforçam, participam e vão, mas a gente tem realidades e realidades. Desde a realidade do aluno que não tem acesso tecnológico, embora a gente tenha algumas bolsas, né, que oferecem alguns auxílios, mas tem algumas que já, assim, hoje a nossa realidade os alunos estão saturados da aula remota. A gente iniciou agora um momento síncrono, mas ainda é uma aula síncrona e 4 assíncrona. Então, assim, é totalmente diferente, gente, totalmente diferente. Então, isso faz com que a interesse, né, a adesão deles fique variando muito. E eu concordo com a Ariane no sentido de a gente precisa estar aberto. Então, vai ter live, vai ter exposição, a gente vai ter que ocupar espaços, muitas das vezes não previstos naquilo que a gente está lendo e estudando na teoria. Queridos, muito obrigada. Desculpa estourar o tempo. Espero que tenha sido rico para vocês. Agradeço a parceria da Ariane, da Irilane. Agradeço a Radija, o Arthur. Mil desculpas, tá? Espero que tenha sido proveitoso. A gente fica à disposição nos nossos e-mails. E vamos que vamos. Nós somos o presente e a construção do futuro da psicologia escolar. Avante. Com certeza, acima de tudo, gostaria de agradecer pela participação de vocês, por ter apresentado essa incrível cerimônia. Foi uma coisa muito lucrativa para todos os presentes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo cumprimento do horário. Não se preocupe que não extrapolou, não foi nada demais. Eu agradeço a todos vocês que se propuseram a assistir e enriquecer-se de conhecimento com essas maravilhosas. Enfim, gente. Arthur, você já pode parar de gravar, meu. É verdade.